Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia, mulher sábia. Bom dia, mulher posicionada. Seja muito bem-vinda a mais uma live, a mais um tempo com o Senhor nesse dia, consagrando o nosso lar ao Senhor, aquele que é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. O tema da nossa live hoje, restaurando o altar, a base para um lar forte. Vamos iniciar esse tempo, iniciar esse dia consagrando os nossos lares ao Senhor, declarando que a nossa casa está debaixo da cobertura do Deus Todo-Poderoso, Ele que é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. Vamos consagrar, dedicar esse tempo ao Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos regozijar nele, nos fortalecer nele. Vamos honrá-lo nas nossas casas, levantar um altar de adoração ao grande eu sou, ao grande Deus, o Deus Todo-Poderoso. Profetiza, louvando ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Pai, nesta hora, em tua presença, nós entramos te adorando, te bendizendo, te engrandecendo pelos teus feitos, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. E estamos aqui em mais um dia, Senhor, para adorar e bendizer o teu santo nome. Somente tu és digno de ser adorado, Jesus. Levantamos um altar de adoração, Senhor, nas nossas casas. Agradecemos ao Senhor por esse tempo, por cada momento que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Eis-nos aqui, Senhor, para sermos mais uma vez ministradas. E estamos aqui, Pai, levantando esse louvor a Ti, em adoração ao único que é digno, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande eu sou. Consagramos o nosso futuro, consagramos os nossos filhos, consagramos as nossas finanças, consagramos os nossos dons, os nossos talentos, consagramos exclusivamente para Ti, para declarar, Pai amado, que Tu és o nosso Deus, o grande eu sou, o Rei dos Reis, aquele que é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Vem manifestar-se em nós e através de nós, Senhor. Ah, meu Senhor amado, perdoa nossos pecados. Perdoa, Senhor, as falhas. Perdoa as muitas vezes que nós, ó Pai amado, ao invés de levantarmos altar de adoração a Ti, Senhor, levantamos altares estranhos nos nossos lares. Perdoa-nos por todas as vezes que nós rejeitamos a Tua voz, por todas as vezes que nós rejeitamos a Tua presença. Vem se manifestar em nós e através de nós, de maneira sobrenatural. Usa-nos, ó Deus querido, para o louvor da Tua glória. Manifesta-se, Yahvé, nesse tempo profético, Pai. Eu oro apresentando e consagrando a Ti cada mãe, Senhor, cada mulher sábia e posicionada, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu oro para que assim a Tua alegria, o Teu renovo, a Tua unção esteja sobre cada mulher, Senhor, nesse dia. Eu profetizo nos lares agora a Tua bênção em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo que a nossa descendência será abençoada, frutificará em nome de Jesus. A Tua presença será uma realidade, Senhor, em nosso meio, em nosso tempo, em nome de Jesus. Os nossos filhos perfumarão, Senhor, os jardins por onde eles passarem, em nome de Jesus. E as nações da terra conhecerão o Teu nome, saberão que Tu és Deus, porque, meu Pai amado, nós estamos aqui, Pai, levantando a nossa herança para consagrar ao Senhor, para declarar, Pai amado, que a nossa herança, Pai, não pertence a nós, mas pertence a Ti. Por isso nós treinaremos os nossos filhos no centro da Tua vontade, seguindo a Tua direção. Eu profetizo em nome de Jesus filhos sarados, eu profetizo filhos curados, restaurados. Que se levante um altar de restauração nos lares, Senhor. Vem fortalecer as famílias. Deus eterno e poderoso, levanta os sacerdotes para se posicionarem devidamente para a glória e para a honra do Teu nome. Levanta as mulheres como colunas, os homens, ó Pai amado, como sacerdotes, e juntos nós serviremos ao Senhor. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado para todo sempre é o nosso Deus. Shalom, shalom, mulher de Deus. Bom dia, mulher sábia, mulher posicionada. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos que vamos, porque hoje eu vou fazer uma live bem rápida. Eu estou aqui já prestes a sair. Estarei ministrando daqui a poucos instantes na casa do Senhor.
e eu preciso aqui cumprir o propósito do Senhor, o propósito que Ele tem colocado no meu coração, de estar todos os dias trazendo uma mensagem aqui nesse Instagram, o Instagram das Mulheres Sábias e Posicionadas. Mulheres sábias, elas se posicionam. Mulheres sábias, elas acessam o caminho da verdade, conhecem a verdade, vivem a verdade, passam pela libertação e promovem libertação nas suas casas e levantam um altar de adoração ao Senhor. Esse é o tempo de restauração familiar. Somente dessa forma nossa família será forte. Glória a Deus. Shalom, minha querida Edna. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje é um tempo que o Senhor nos chama urgente. Esse é o chamado do Senhor para nós. É o chamado para a restauração do altar familiar. E a palavra nos mostra que onde o altar está quebrado, a família está fraca. É muito forte isso. Temos visto, infelizmente, muitas famílias fracas, porque o altar está quebrado. E o Senhor nos chama para corrigir o altar. O Senhor nos chama para consertar, para restaurar esse altar. Mas onde o altar é erguido, a chama é contínua. A chama, ela é acesa o tempo inteiro. O lar se torna uma fortaleza espiritual. Glória a Deus. E eu trago aqui como referência, lá em Gênesis, o capítulo 35, o versículo 3, que diz assim: levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que esteve comigo no caminho por onde andei. Glória a Deus. Essas palavras foram ditas pelo nosso pai Jacó. Glória a Deus. Aquele que teve um encontro com o Senhor no meio do deserto, no caminho do deserto. Aleluia. Porque na trajetória, no caminho do deserto, o Senhor se revela. Aleluia, glória a Deus. É importante nós sabermos que Betel, o Jacó, ele nos convida para nos levantar e subir a Betel para fazer um altar ao Deus que responde no dia da angústia, que está conosco no tempo do deserto. Betel significa casa de Deus. Glória a Deus. E Jacó, depois de muito sofrimento, ele entendeu que precisava voltar ao primeiro amor. Ele entendeu que precisava restaurar o altar. Ele entendeu que precisava reafirmar o compromisso de sua família com o Senhor. Glória a Deus. E hoje Deus está nos chamando a esse mesmo compromisso. Restaurar o altar em nossos lares. Se o altar espiritual da sua casa está rachado, está esquecido, se está contaminado, o Senhor te chama para reconstruir este altar. Glória a Deus. E o que é esse altar na família? O altar familiar é um lugar de encontro com Deus dentro da sua casa. Não adianta de nada você passar por todos os processos de libertação se você não levanta um altar de encontro com Deus dentro da sua casa. O altar é o ambiente onde a família reconhece a sabedoria de Deus. É onde a família junta se humilha, ora, adora, recebe instrução do céu. O altar é o centro da vida espiritual da família. A família tem vida espiritual. E a vida espiritual, ela precisa ser alimentada. Glória a Deus. Olha Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje nós já iniciamos essa live, já trazendo à existência essa profecia. Você precisa declarar isso com fé, em nome de Jesus, sabendo que suas palavras, elas são sementes. E essas sementes, elas precisam ser plantadas. Quando nós falamos, nós plantamos sementes. Vamos ser intencionais em nome de Jesus. Shalom, shalom, Josemir, Deus abençoe. Deus nos abençoe com uma semana cheia do Espírito Santo. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. E a pergunta que nós temos a fazer: como os lares estão sem altar hoje, hein? Nós temos visto, temos passado por isso. Muita correria, muitas distrações, principalmente distrações digitais, entretenimentos vazios, entretenimentos sem compromisso com o Senhor, entretenimento que tem nos roubado o tempo de oração, o tempo da leitura, o tempo da comunhão.
no altar da família. E dessa forma o inimigo está nos roubando. Dessa forma o inimigo está enfraquecendo as famílias. Pais distantes de filhos, mães distantes de maridos e distantes de filhos consequentemente. Muitas vezes a sobrecarga da mulher, ela vem com os muitos afazeres. Mas a pergunta que eu faço hoje: como está o altar dentro do seu lar? Você é responsável por isso. Você é a responsável por levantar esse altar na sua casa. Muitas casas estão cheias de comidas, de bens materiais, de festas, de muitas movimentações, de muitas programações, porém estão vazias da presença de Deus. E aqui a família se perde. Quando a presença de Deus sai do centro, a família se perde, porque um lar sem altar, esse lar vai se tornar completamente vulnerável ao ataque espiritual, à divisão, ao esfriamento, ao desvio dos filhos da presença do Senhor. E aonde estão os sacerdotes para restaurar os altares? Nós temos visto o quanto que o inimigo tem atacado com muita fúria os homens da família. Nós temos visto o quanto que as mulheres têm sido instrumentos de Satanás para não deixar o homem se posicionar. E muitas vezes as mulheres têm tomado o lugar do sacerdote, o lugar do homem, usando de autoritarismo, usando de uma religião falsa. E o Senhor está o tempo todo nos convocando para restaurarmos o altar. Restaurarmos o altar com sabedoria. O Senhor colocou sobre nós o espírito de sabedoria. Não é para nós estarmos fazendo as coisas ao nosso bel prazer. Lógico, a carne ela se manifesta. E quando nós não vemos o posicionamento do homem, nós queremos muitas vezes agirmos pela nossa própria emoção, agirmos pelo nosso próprio orgulho, achando que se o homem não faz, eu faço e está tudo certo, é melhor eu fazer, porque esse homem não quer fazer nada. Mas o Senhor está nos chamando para um tempo de restauração do altar dentro do nosso coração. Restaura o altar dentro de você, mulher. Restaura o compromisso, restaura a unidade com o Senhor, restaura a intimidade. Ponha em ordem a sua casa, para que a sua família continue de pé. Porque uma família que não tem um altar estabelecido é uma família que está suscetível aos ataques de Satanás. E a Bíblia diz que ele tem uma missão: roubar, matar e destruir. Muitas influências malignas têm entrado nas nossas famílias, porque altares já não estão sendo mais erguidos, mas levantados como antigamente. Lamentavelmente, nós já não vemos mais a oração ao redor das mesas, já não vemos mais os cultos domésticos, já não vemos mais os momentos de leitura da palavra. Hoje, todo esse lugar foi ocupado por programações na televisão, foi ocupado por entretenimento em redes sociais, e o Senhor nos chama a uma restauração. Levanta-te em nome de Jesus e vamos restaurar esse altar em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom, minha querida Solange, graça e paz. Deus te abençoe, minha amada, com um bom dia em nome de Jesus. É necessário restaurar esse altar. É importante, é fundamental. Por quê? Porque é no altar que nós ensinamos os nossos filhos a buscar ao Senhor. É no altar que nós blindamos o casamento. É no altar que as nossas orações são respondidas. É no altar onde as nossas imperfeições são colocadas e são restauradas, tratadas. É no altar que nós somos treinadas. É no altar que os nossos maridos se posicionam. É no altar que nós destruímos maldições geracionais. É no altar que nós firmamos aliança com o Senhor. Glória a Deus. E é no altar que nós encontramos forças para vencer as guerras espirituais, as batalhas que todos os dias nós enfrentamos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades. É contra anjos dominadores deste século. É contra o príncipe do poder do ar, que ele atua no mundo, mas nós não estamos no mundo. Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Mas se nós não estivermos no altar, na nossa família, a nossa família vai ser completamente destruída, bagunçada. Começam a vir dardos e dados sobre a nossa família,
É por isso que nós temos que colocar a nossa família no altar da oração, no altar da intercessão. Precisamos restaurar o altar do louvor, o altar da adoração. Precisamos restaurar o altar nos leitos conjugais, trazendo a santidade no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento íntimo com os nossos esposos. Precisamos restaurar os altares nas mesas, nas camas. Precisamos restaurar esses altares. É urgente. O Senhor está gritando, bradando no nosso coração. É tempo de posicionamento. Põe em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua casa. Você não vai ter força para vencer as batalhas sem você restaurar o altar do congregar. Congregar dentro da sua casa. Lógico, congregar também junto com os santos. Ter um lugar a quem você pertencer. O Senhor está chamando você, mulher, para essa necessidade gritante, esse posicionamento urgente. Sozinha você não consegue. Sozinha você não dá conta. Mas você precisa se posicionar. Talvez a sua casa já foi um lugar onde o altar queimava constantemente. E a Bíblia diz que o fogo ele deve arder sobre o altar e não se apagar. Quando há uma mulher posicionada, o fogo arde completamente sobre esse altar e ele não se apaga. Deus ele já liberou uma promessa da sua fidelidade, declarando: se depender de mim, se depender do meu espírito, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas se você não mantiver essa chama acesa através da oração, da adoração, do jejum, da confissão de pecados, do alimentar a sua alma com a palavra de Deus, trazer à mesa a alimentação não apenas física, mas a alimentação espiritual, essa chama vai se apagar. E aonde não tem o fogo do Espírito Santo, existe fogo estranho. Em nome de Jesus, que seja repreendido todo fogo estranho dos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. E aí você pode estar me perguntando: como eu faço, pastora, para restaurar o altar que foi quebrado? Eita Deus! Em primeiro lugar, você precisa reconhecer a necessidade de restaurar esse altar. Você precisa entrar em oração, em arrependimento, porque você é responsável também por levantar esse altar. Essa edificação na sua família é responsabilidade sua. Você é a coluna, você é a estrutura desta casa, essa responsabilidade é sua. Então você precisa primeiro restaurar esse altar no seu coração. Em arrependimento, confessar ao Senhor, pedir perdão. Pedir perdão ao Senhor por você não dar direção aos seus filhos. Pedir perdão ao Senhor pela sua falta de posicionamento ou pelo seu mau posicionamento. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta de nada passar horas e horas, dias e dias, meses e meses, anos e anos, pedindo perdão sem posicionamento, sem mudança. Não adianta de nada você se sentir constrangida. Não adianta de nada você se sentir culpada. Culpa não é arrependimento. Culpa é remorso, é obra do cão. O arrependimento ele é promovido pelo Espírito Santo. A culpa é promovida pelo inimigo. Então de nada adianta a culpa sem arrependimento. Lance a sua culpa sobre o Senhor e se arrependa. Se arrependa por você não ter se posicionado. Não adianta de nada você fazer orações e orações de confissões, você carregar dentro de você esse remorso, se não tem mudança de postura, se não tem mudança de comportamento. Não adianta de nada. São palavras vazias, são cinzas apenas na presença do Senhor. É necessário você retirar as cinzas do altar, para que você possa levantar esse altar, porque me lembra aqui do fogo de lenha no interior. Lembra aquele fogão de lenha? Toda vez para levantar um novo fogo é necessário fazer o quê? Limpar. Tira as cinzas do seu altar, mulher. Tira as cinzas. Tira os restos dos gravetos. Tira aquilo que restou de um tempo que você não se posicionou. Se arrepende.
confessa ao Senhor, pede perdão e faça uma nova aliança com o Senhor. Assim como Jacó falou, subiremos a Betel e ali levantaremos um altar. É necessário ter mudança, é necessário ter atitude. Jacó disse, subiremos, ei, vamos levantar e vamos erguer esse altar. Vamos levantar, subamos e ergamos um altar na nossa família em adoração ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Antigo Testamento é recheado de exemplos, de histórias, de patriarcas que eles levantaram o altar. Em cada lugar por onde eles passavam, eles paravam e consagravam aquele lugar, porque eles levantavam um altar ali, declarando, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, um altar de Betel, o Senhor está conosco, o Senhor esteve comigo no deserto, o Senhor me deu vitória nas minhas angústias, um marco. Pedras eram erguidas, eram colocadas nos lugares, estabelecendo um marco, um lugar profético de um altar que foi levantado ao Senhor como memorial. Ficava ali, o memorial, para nunca mais aquele povo esquecer, para que quando passasse anos e anos, ainda assim houvesse o lugar marcado, onde o altar foi levantado, onde o altar foi restaurado, e esse altar primeiro precisa ser restaurado em você. Você precisa se arrepender, você precisa confessar e mudar de postura, você precisa se posicionar. De nada adianta eu passar um mês inteiro ministrando, passando por ataques e ataques para estarmos aqui ministrando, trazendo a verdade que liberta, se você não se posicionar, se você não colocar em prática tudo que foi ministrado, é vão. Todo esse trabalho é vão. Mas eu declaro em nome de Jesus que cada palavra, ela não voltará vazia, porque ela veio da boca do Senhor. E a palavra de Deus diz que a sua palavra não volta vazia, antes cumpre o seu propósito. Não importa quanto tempo precisar, mas essas palavras estão reverberando nas cortes celestiais, e no tempo certo ela irá alcançar, ela será semeada e ela trará a colheita. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Ok, reconheceu, identificou, teve consciência de que você precisa se posicionar, se arrependeu, buscou santificação, orou, jejuou. Agora é hora de você trazer isso para a sua família. E o primeiro passo na família que você vai precisar fazer é você separar um lugar de oração. Eu estou trazendo passos práticos. Amadas, não esperem perfeição para levantar um altar ao Senhor. Às vezes nós ficamos dizendo, eu não tenho um lugar, eu não tenho um quarto. Quantos anos eu passei onde eu não tinha um quarto, eu não tinha o privilégio de ter um quarto de oração. Hoje o Senhor me proporcionou isso, mas durante muitos anos eu não tive. E muitas vezes eu precisei estabelecer meus montes. Muitas vezes eu precisei chegar no sofá, no cantinho, e consagrar, dizendo, Senhor, eu consagro este lugar como um monte. E eu vou para o monte, e o monte era ali no cantinho do sofá. O monte era ali no cantinho da mesa. O monte era ali no chão, no lugar reservado, específico. Quando nós separamos um lugar específico para orarmos, para lermos a Bíblia, e quando nós chamamos a presença do Senhor, fazendo voto e aliança com Ele, aquele lugar é um lugar surreal. Não tem lugar melhor do que aquele. Eu lembro que eu já fiz montes, lugares, levantei altares ao Senhor, para mim, na janela, onde eu chegava na janela, e ao chegar na janela, ali era o lugar, era o momento, era o lugar onde o Senhor se manifestava. Talvez você não tenha um lugar propício, que você acha que é propício, mas aonde você chegar, você vai levantar esse altar em oração, declarando. Então separe um lugar de oração. Separe um lugar de oração na sua casa.
Separe este lugar. Escolha um canto da mesa, mesmo que seja simples. Consagre ao Senhor aquele espaço, aquele lugar. Faça os seus filhos entenderem, principalmente se eles são pequenos, que quando você senta naquela poltrona, quando você senta naquele determinado lugar, que você chama ele para aquele determinado lugar, faça ele entender. É um altar, é um templo erguido ao Senhor, é um monte erguido, é um monte onde nós estamos nos derramando. Faça o seu filho entender que todas as vezes que ele sentar ali, ele vai ouvir direções ainda do Senhor através da sua boca. E aí você vai separar um lugar, você vai consagrar ao Senhor, orando literalmente. Unja este lugar, faça uma cabana, faça um cantinho, coloque um tapete no cantinho, seja lá como você achar melhor. E reúna a sua família. Agora aqui tem um detalhe, um grande segredo. Essa reunião familiar precisa ser feita com constância. Esse altar também precisa ser erguido constantemente no leito conjugal. Você precisa levantar um altar de oração com o seu marido na sua cama. Levantar um altar de oração com sua família ao redor da mesa. Tem família que não tem compromisso. Um come uma hora, outro come na outra. Não tem compromisso de juntos agradecer ao Senhor pela provisão que chegou para a mesa, pelo alimento. E o filho que é ingrato, filho que não agradece, filho que não reconhece que o que tem na mesa é porque foi provisão do Senhor. E não consegue se posicionar esses filhos porque não há exemplo dentro de casa. Isso é muito sério. Então você precisa fazer isso com constância. Reúna sua família constantemente, nem que seja um dia da semana. Vamos reerguer esse altar de volta para as nossas casas, onde nós juntos vamos ler a palavra com os nossos filhos, vamos orar com os nossos esposos, vamos cantar, adorar o Senhor juntos. Já se perdeu o culto doméstico na família e foi a maior tragédia que aconteceu na família. Olha só, não espere ter tempo, não espere, programe, planeje, coloque na sua agenda e coloque como prioridade. Programe encontros de oração, de adoração, ainda que seja 5 minutos, 10 minutos, comece. Tem gente que diz assim, mas eu não tenho tempo. Que mentira do diabo. O tempo que você tem, você está desperdiçando nas redes sociais, com entretenimentos vazios da palavra. E aí vem com desculpa diante do Senhor, dizendo, Senhor, não tenho tempo. Nós somos assim, trazemos desculpas, mas o Senhor pergunta, mostra as suas mãos, o que é que você tem para mim? O que é que você tem preparado para me apresentar? Eu te dei essas heranças para você cuidar. O que é que você tem feito por elas? É forte, né? Então, separou um lugar, reuniu a família constantemente, leia a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E a Bíblia precisa ser o alimento diário dentro das nossas casas. Tem lugares em que o alimento diário são livros distantes da presença do Senhor, vazios. São literaturas, mangás, são tantas e tantas coisas que não honram ao Senhor muitas vezes, que estão ensinando o contrário aos nossos filhos, até mesmo alimentando nossa mente com literaturas que não condizem. A maior literatura que nós precisamos ter na nossa casa é a Bíblia. 66 livros é uma verdadeira biblioteca. Nós precisamos nos posicionar nisso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Não é assim que a palavra de Deus diz? A paz do Senhor, Rosângela, Deus te abençoe, minha querida. Leu a palavra? Pratique também a gratidão e o louvor. Transforme o lar em lugar de memórias das vitórias, da gratidão, da adoração. Tem crianças que passam a sua infância só tendo memórias de tragédias, de brigas, de discussões, de desunião, de confusão, de agressões, de surras que tomaram, mas não tem uma memória de um momento de comunhão, de celebração de vitória, de adoração, de presença do Senhor nas casas. Olha só,
Qual o exemplo que nós temos sido para os nossos filhos? Olha o quanto hoje é desafiador nós ressignificarmos tantas dores que nós acabamos trazendo para a nossa fase adulta hoje, de um passado onde nós muitas vezes não tínhamos na nossa casa esse altar de adoração ao Senhor erguido, quando os nossos pais não conheciam ao Senhor e acabavam entrando em tantos sistemas. Eu tenho memórias muito difíceis, hoje não mais dolorosas, mas ainda assim que não deveria ter no meu repertório, que não era o plano de Deus, mas por falta de posicionamento, por causa da ignorância, por falta de Cristo ser o centro da família. Olha quantas coisas que a gente vai trazendo para a nossa realidade. Mas também eu tenho memórias de quando Jesus entrou na minha casa, na minha família, na família dos meus pais, na casa dos meus pais. Quando o Senhor Jesus entrou, houve uma transformação. E eu tenho memórias, hoje eu posso falar sobre o culto doméstico, hoje eu posso falar sobre o ensino da palavra, hoje eu posso falar sobre as leituras das lições bíblicas, eu posso falar sobre tudo isso, sem restrição. Por quê? Porque eu tive. Eu posso falar sobre os louvores que eram erguidos, as músicas que eram ensinadas, eu posso falar porque eu vivi na minha infância. Mesmo depois de um tempo ter vivido perturbação. Então eu tenho as duas histórias para contar. E eu digo para você, sem Deus, sem Cristo seu centro, a família é uma tragédia. Abre-se janelas e janelas para traumas, tantas situações dolorosas, mas com o altar erguido ao Senhor, a coisa anda, o negócio muda. E se hoje eu estou aqui, se hoje eu tenho base, se eu tenho fé, eu agradeço aos meus pais que se posicionaram dentro do que eles conseguiram fazer, especialmente a minha mãe. Eu não tenho tantas memórias do meu pai, eu tenho memórias do meu pai participando, conduzindo oração, orando, situações do tipo de acontecer de alguém cair, passar mal, desmaiar, e o meu pai levantar a oração e o Senhor trazer de volta. Eu tenho várias dessas memórias, porque para mim o meu pai é um exemplo de oração. Eu tenho memórias também de minha mãe ensinando, abrindo a lição. Sabe essas coisas de nova era? Minha mãe já ensinava tudo lá na infância. Minha mãe já ensinava, já passava, a gente já lia a Bíblia junto, cada um lia um versículo, lia, ensinava, explicava o que entendeu, cantávamos louvores juntos. Na época eram os louvores do cantor cristão, uma coisa preciosa ao Senhor. Glória a Jesus por isso. Nós precisamos trazer de volta esse altar para as nossas casas, queridas. Precisamos nos levantar. Não importa se você não tem filho, você é um lar, você é um altar junto com seu marido. Então transforme esse lugar, essa casa onde você mora, num lugar de memórias ativas da presença de Deus. Ore declarando a palavra de Deus. Faça assim como Jacó. Reafirme diante dos seus filhos e diante do seu esposo: aqui nós serviremos ao Senhor. Nós levantaremos esse altar aqui consagrando ao Senhor. Quantas enfermidades espirituais têm surgido nos lares por falta de altar erguido? Olha que sério isso. Frieza espiritual, né? Filhos sem paixão pelo Senhor, por falta desse altar erguido. E quanto antes começar, melhor. Quanto mais você demorar, mais tempo se perde e mais atacada será a sua família. Desobediências, corações endurecidos para a autoridade de Deus e para a autoridade dos pais, porque falta o altar. Contaminação, meu Deus, tantas aberturas, principalmente nesse tempo. Aberturas para influências mundanas, para a nova era, para a rebelião, para tantas práticas que desonram ao Senhor, por causa do altar que está quebrado, destruído. Desunião familiar, que são portas abertas para briga, divisão, falta de propósito comum. A família não tem um objetivo comum, a família não consegue falar a mesma língua. Deus tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos levanta, Senhor. Você precisa de usar as armas espirituais que você tem para blindar o seu lar, e você já sabe quais são elas. Oração diária, precisa orar pela família, orar com a família também. Levantar jejuns em favor dos seus filhos, do seu casamento. Erguer o louvor como arma espiritual contra todo desânimo. O louvor é uma arma estratégica, uma arma poderosa.
de guerra e ensinar o temor do Senhor nas pequenas conversas diárias. Não é sobre fazer sermão, não é sobre fazer pregação, é sobre no seu dia a dia. O seu filho está prestando atenção ao que você fala. E ele vai reproduzir de certa forma. E ele te tem como modelo. Pense e reflita sobre isso em nome de Jesus. E hoje eu trago um desafio bem prático para vocês organizarem hoje mesmo um momento de oração, de adoração em família. Na hora do almoço, reúna a família, ore ao Senhor, reúna o máximo do que vocês puderem dos seus familiares. Dentro da sua casa, reúna filhos. Ah, meu marido, ele foge, ele não gosta disso. Reúna os seus filhos. Reúna os seus filhos. Se ninguém quiser, comece hoje sozinha, mas vá, faça. Leia a Bíblia em conjunto com a sua família, ore, consagre a sua casa e escolha um altar físico, né? Como eu tenho ensinado aqui. Mesmo que seja uma mesinha, uma poltrona especial ou apenas um canto. Reserve, gente, isso é profético, isso é poderoso demais. Reserve esse cantinho para você ter esse momento com sua família. E declare a palavra de Deus. Declare como Jacó. Ei, levantemos e vamos erguer aqui um altar ao Senhor em Betel. Aleluia, glória a Deus. É necessário nós sermos vigilantes. Não adianta apenas orar individualmente, queridas. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter o próprio relacionamento com Deus. Eita glória. Essa gripe, Senhor, que não me larga, mas vai embora em nome de Jesus. Se nós como mães, nós formos as primeiras a erguer esse altar, os nossos filhos terão uma herança e terão um legado de fé. E nenhuma tempestade vai destruir os nossos filhos. Acredite. Fique firme nisso em nome de Jesus. Vamos orar, vamos sinalizar nossa live em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta hora nós nos colocamos diante do Teu trono, Senhor. Diante do trono da Tua graça, Senhor, nesse tempo santo, nesse tempo profético, Senhor, em Teu nome. Nós erguemos a Ti, Paizinho, um altar de adoração. Erguemos as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, para que nós estejamos no centro da Tua vontade. Tu és o nosso Deus, Tu és justo, santo. Que nós sejamos, Pai querido, este altar. Que nós sejamos o templo, o lugar da habitação do Espírito Santo de Deus. Vem fazer em nós, Pai, uma purificação, uma transformação genuína e nos ensinar, nos advertir e nos conduzir por este caminho de cura, para que nós possamos, Pai amado, erguer em nossos lares um altar limpo, purificado para o Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que o altar em nossos lares é o lugar do encontro contigo. Por isso nós te pedimos, reacende em nós o desejo ardente de buscar pela Tua presença como família, Senhor. Que o nosso lar seja um jardim fechado para Ti, um altar contínuo de adoração ao Teu nome, um altar contínuo de entrega. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Renova em nós, Senhor, um espírito reto. Renova, Senhor, e nos concede uma fé inabalável, Senhor. Senhor, nós pedimos perdão por todas as distrações que nós temos permitido entrar nas nossas casas, roubando o Teu lugar, roubando, Senhor, o Teu lugar de honra, Senhor, roubando a coroa do Rei dos Reis. Nos perdoa, Senhor, porque nós temos deixado o Teu trono, Senhor, fora dos nossos lares. Quando nós estamos entronizando, trazendo outros tronos, Senhor, com a nossa adoração vazia, com a nossa idolatria, Senhor Jesus, a tantas e tantas coisas, Senhor. A idolatria muitas vezes, Senhor, a mídia, as redes sociais, idolatria ao entretenimento, Senhor, que tira o Senhor do centro, meu Pai. Ó Deus eterno, nós não temos tempo, dizemos que não temos tempo para nos reunirmos em família, para fazermos uma oração, para termos um momento de louvor, de comunhão, Senhor, mas nós temos tempo para fazer tantas outras coisas, Senhor. Deus, nos resgata desse lugar de incredulidade, de trevas, de idolatria, Senhor. Nós imploramos, Pai amado, que se levantem os sacerdotes nas casas, que se posicionem os homens, que se posicionem as mulheres, Senhor, em sabedoria, e levantem-se como colunas, meu Deus, nas famílias,
famílias, Senhor, para trazer base, para trazer proteção e sustentação para os filhos. Em nome de Jesus, nos perdoa por todas as vezes que priorizamos o entretenimento, o trabalho, as redes sociais, enquanto o altar da nossa casa se apagava, enquanto o fogo, Senhor, ia se dissipando, se esvaindo e só ficaram as cinzas. Sopra, Pai, o teu Espírito, Senhor, mas antes remove, Senhor, remove toda a frieza espiritual e nos levanta com ânimo, com coragem, Senhor, ó Deus eterno, para removermos as cinzas, meu Pai, porque se as nossas orações não estão sendo ouvidas, muitas vezes é porque nós esquecemos de remover as cinzas dos nossos altares. Um altar contaminado, o Senhor não se manifesta, a tua glória não desce no altar contaminado, Senhor. Oh Deus, abre os nossos olhos espirituais para que nós venhamos entender que o altar da família é uma linha de defesa, é uma aliança com o céu, que os nossos filhos aprendam a te amar ao redor das nossas mesas, Senhor, que os nossos filhos aprendam a te temer e a te servir por meio de um altar, dos altares que nós erguemos para ti nas nossas casas, que toda maldição seja quebrada e destruída e que a bênção seja estabelecida, Pai, em nome de Jesus, nas nossas casas, pelo nosso posicionamento. Nos guia, Senhor, a separar um lugar santo em nossos lares, mesmo que simples, mas que seja santificado, exclusivo para ti, que será teu trono de glória entre nós, Senhor. Dai-nos a disciplina e a constância, Pai querido, para que nós possamos nos reunir, Pai amado, com a nossa família, em oração, em devoção, mesmo que os nossos familiares não queiram, que nós sejamos, meu Pai, perseverantes, meu Senhor. Assim como nós vimos os nossos antepassados, meu Pai, os nossos pais, ó Deus, os nossos avós, tantas vezes que nós vimos, Senhor, a fidelidade, Senhor, dos nossos antepassados, Pai, ó Deus eterno, na oração, Senhor, pela manhã, celebrando a Ti, levantando o altar de adoração ao Senhor. Ah, Pai, traz de volta este primeiro amor, arde essa chama novamente em nossos corações, Senhor. Fala conosco por meio da Tua palavra viva, traz revelação, traz vida nova em cada leitura que nós fizermos dentro da nossa casa. Enche as nossas bocas de louvor, de gratidão, Senhor, para que o altar não seja um lugar de murmuração, mas que seja um lugar de adoração pura e santificada para o Senhor. Oh Deus, e hoje profeticamente eu quero declarar, assim como Jacó, que aqui nessa live essas mulheres se posicionam e se levantam para fazerem um altar ao Deus que nos respondeu no dia da angústia, Senhor. Ó Deus, quantas angústias nós estamos vivendo dentro das nossas casas, e o Senhor está dizendo, a resposta é, levanta o altar de adoração na casa. Ah, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, a nos erguermos, Pai, que nós não venhamos nos perder de vista da Tua presença, Senhor. Não deixa que nos percamos, Senhor, por caminhos tortuosos, por lugares, Senhor, por estratégias que o inimigo vem nos entreter, Senhor, nos distrair. Meu Deus, nos traz de volta, Senhor. Leva-nos de volta ao Teu primeiro amor, Senhor. Nós oramos a Ti, pedindo a Ti, Pai, que a Tua graça seja liberada sobre nós com sabedoria. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora toda a frieza espiritual das casas, toda desobediência, em nome de Jesus Cristo, cai por terra. Toda rebelião, toda contaminação, toda divisão que tem tentado se infiltrar e que até mesmo tem se infiltrado nas casas, e as mães e os pais não têm conseguido se posicionar para com os seus filhos. Filhos que têm agido rebeldemente e não têm obedecido ao Senhor. Ouve a voz do Senhor e entra pelo caminho da obediência, entra pelo caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Levanta do vale de ossos secos esse filho, levanta agora, em nome de Jesus, esse filho que está preso, que está perdido, que está morto. Levanta em nome de Jesus, levanta. Ah, Senhor, que se levante agora os sacerdotes, que se levantem os ministros. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, nós clamamos, meu Pai. Selamos agora, Senhor Jesus, esse tempo profético em oração.
trazendo à existência, Pai, a verdade da Tua palavra sobre cada lar, sobre cada mulher, Senhor, que está aqui trazendo o seu lar como representação. Proteja os nossos filhos das influências do mundo, Senhor, dos laços de iniquidade, das sementes malignas, em nome de Jesus. Ó Pai, nos ensina a manejarmos as armas espirituais que o Senhor tem nos dado, Senhor, com sabedoria. Que a oração seja a primeira resposta, Senhor. Que seja, Pai amado, o nosso primeiro pensamento e não o nosso último recurso. Deus, que o jejum seja o nosso sacrifício de amor e de batalha, Senhor. Que o louvor seja o som que preenche cada cômodo da nossa casa, Senhor. Que a Tua palavra seja a nossa bússola em cada direção, em cada decisão que nós precisarmos tomar. Nos fortalece, Senhor, como mulheres sábias, posicionadas, guardiãs, mulheres espirituais, Senhor, da nossa família, em nome de Jesus. Eu oro pedindo ao Senhor, Pai, para que cada mulher, o Senhor, desafiada nesse dia, que ela tenha força, ânimo, Senhor, que vem diretamente do Teu coração, do Teu trono, para levantar-se e fazer aquilo pelo qual o Senhor tem falo. Ó Deus eterno, nas entrelinhas o Senhor tem dado direções, nos mínimos detalhes o Senhor tem se revelado, e muitas mulheres precisam, Senhor, se levantar, Pai, precisam sair do comodismo. Deus, ajuda esta mulher, Senhor. Confronta ela, Senhor. Confronta, porque a palavra já está aqui. É o Teu Espírito que faz, que convence e que confronta. Em nome de Jesus, nós nos levantamos hoje para organizar um altar vivo em nossas casas. Nós consagramos os nossos lares ao Senhor. Ungimos pela fé as nossas portas, as janelas, os quartos, cada objeto das nossas casas e consagramos ao Senhor, declarando, Pai, que a nossa casa pertence a Ti. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro isso em nome de Jesus. Espírito Santo, sopra a Tua vida, sopra a Tua vida, Pai, sopra a Tua vida sobre os altares nessas famílias. Acende o fogo da paixão, Senhor, por Ti em cada coração, no coração dos filhos, dos maridos, de cada familiar. Ergue a nossa casa agora, Senhor, em nome de Jesus, com memoriais de fé, de testemunhos, de milagres, de modelos da Tua presença. Que a Tua presença nunca se aparte dos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo agora: nossos lares são fortalezas espirituais, os nossos filhos serão como flechas afiadas na mão do Senhor, a nossa família será um altar vivo para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu profetizo e declaro em nome de Jesus, nas regiões celestes, eu declaro que essa profecia ecoa pelos portais da eternidade, e no tempo certo, na casa certa, no lugar certo, na terra certa, essa semente agora, ela é lançada e ela vai frutificar em nome de Jesus. Traz vida, Senhor, a essas palavras que eu estou profetizando, Senhor, em nome de Jesus, em cada casa. Começa na minha, Senhor, vai promovendo e fazendo, Senhor, colocando em ordem aquilo que precisa ser restaurado para a glória e para a honra do Teu santo nome. E aqui nós estamos mais uma vez te agradecendo, ó Deus eterno. Obrigado por esse tempo precioso. Eu oro agora, Senhor Jesus, entregando esta live ao Senhor, pedindo que o Senhor venha liberar a bênção, Senhor, sobre cada mulher que ouviu, aquelas que verão, que ouvirão a gravação, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua bênção esteja liberada sobre cada mulher, que a Tua luz venha resplandecer no rosto de cada uma delas, e que aqueles que moram na sua casa venham ver resplandecer esse rosto, Senhor, essa luz nesse rosto, essa luz, Pai querido, que abre o discernimento desta mulher e ela se posiciona em nome do Senhor Jesus. Nós nos retiramos agora, Senhor, desse campo de batalha, e eu declaro agora em nome de Jesus que todas nós saímos, ó Deus eterno, protegidas embaixo do Teu esconderijo, das Tuas asas protetoras, em nome de Jesus. Eu declaro que não fica uma mulher sequer perdida nesse campo de batalha. Todas saem juntas comigo agora em nome de Jesus, e o inimigo está proibido de trazer ataque sobre essas mulheres em nome de Jesus. Fecha os caminhos pelo qual o inimigo entrou, Senhor. Sela, Pai, com a presença dos Teus anjos e com o Teu sangue poderoso, em nome de Jesus. Que os umbrais das portas das nossas casas estejam ungidos e selados, e que haja posicionamento, que haja diferença. Começa hoje, mulher,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridas, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Sejam fortes e corajosas. Não temas, eu estou contigo. Assim diz o Senhor. E aqui eu encerro essa live e amanhã nós voltaremos segundo a vontade do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Façam todas um dia extraordinário em Deus. Em nome de Jesus.